Shalom, nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre a graça e a soberania de Deus na história, falando sobre os patriarcas. Já vimos sobre Abraão e a eleição pela graça, já vimos Isaac como o herdeiro que nada faz e apenas recebe, e vemos agora Jacó, que é aquele que entra na escola da disciplina do Espírito para que a sua natureza humana seja anulada pela natureza espiritual, o agir de Deus em sua vida. Mas antes de darmos continuidade ao estudo, vamos orar. Pai, nós pedimos que a Tua graça seja sobre as nossas vidas, gerando em nós a revelação necessária da Tua palavra, Senhor, para que possamos não apenas compreender, mas possamos permitir que essa palavra se transforme em vida e nosso caráter seja transformado para que sejamos mais parecidos com Jesus. Pedimos o Teu agir nessa hora de estudo em nome de Jesus. Amém. Já vimos, por exemplo, que Jacó, depois de fugir do seu irmão Esaú, ele tem que passar por uma experiência que começa o processo de transformação do seu caráter. É quando, no meio do caminho, ele dorme e ele tem aquela visão da escada que liga céus e terra, anjos que sobem e descem, e o Senhor ao lado dele que renova a aliança de Abraão com ele também. E agora ele tem que seguir adiante na sua jornada, ele tem que ir avante. E todas as experiências que Jacó tem que passar, tem que enfrentar a partir daqui, são experiências que Deus vai usar para a sua transformação. Isso porque Deus tem os seus próprios métodos para nos transformar. Lembre-se sempre disso. Se nós soubéssemos o melhor método para a nossa transformação, nós já estaríamos transformados. Como nós ainda precisamos de transformação, isso só revela uma coisa: ainda não sabemos qual é o melhor método para nos transformar. Então Deus tem que vir com o método dele, porque ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe todas as coisas a nosso respeito. Então Deus precisa usar o método dele para que a gente saia do ponto em que nós estamos e cheguemos ao lugar que ele deseja que nós cheguemos. Muitas vezes nós achamos que o método de Deus pode ser severo demais. Às vezes podemos achar que Deus é duro demais, que ele usa o seu poder para forçar a barra com a gente. Mas Deus sabe onde ele quer chegar e o quanto nós precisamos ser transformados para chegar lá. Então Deus tem os seus próprios métodos. E o que nós precisamos crer é que a graça de Deus sempre estará sobre nós, nos capacitando, nos habilitando para que a gente possa enfrentar tudo que tem que ser enfrentado para alcançarmos o alvo. E a soberania de Deus estará atuando para que a gente não desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas cheguemos no ponto que ele escolheu para a nossa vida. Quando olhamos para a vida de Jacó, vemos que Jacó, depois de ter enganado o pai, a mãe, Rebeca, envia o filho para longe. O pai dá orientações muito específicas. Já vimos isso, que Esaú, quando ouve o pai falar que ele deve ir para junto dos seus parentes, da parentela, tirar a esposa dentre os seus parentes e não dentre os moradores de Canaã, Esaú então vai e contraria o pai, vai exatamente como uma criança birrenta, fazer exatamente o oposto do que o pai havia falado. Mas Jacó obedece. E ele vai para Harã, ele vai encontrar os seus parentes e ele procura então a casa de Labão. E o texto que nós vamos ler agora, de Gênesis 29, de 1 a 20, ele vai descrever essa jornada até a casa de Labão e quando ele chega e encontra ali os seus parentes. Vamos ler esse texto. Gênesis capítulo 29, do verso 1 ao verso 20. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou
E eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? E responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. E responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se juntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó, Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. Contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte, de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu-lhe Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então, como vemos, Jacó obedeceu o pai, e ele foi para Harã e procurou então a casa de Labão. E ali ele teve aquele encontro, primeiro com os pastores, estavam junto àquele poço, e eles estavam aguardando os rebanhos chegarem, para destamparem o poço e dar de beber aos rebanhos. E enquanto Jacó conversava com aqueles pastores, chega Raquel. E quando Raquel chega, a gente vê que Jacó fica profundamente emocionado. Mas vemos uma coisa muito interessante. A ordem de Isaac era que Jacó fosse à casa de Labão e que de lá, dos seus parentes, ele tomasse a sua esposa. E de repente, Jacó chega ao poço exatamente no momento em que ela está para chegar. E aí a gente pode dizer uma coisa: é Deus quem promove o encontro. É Deus quem promoveu aquilo. E eu creio que é isso que nós precisamos ver como soberania de Deus. O Deus que tem o controle, o Deus que tem o comando das nossas vidas, o comando da história, o comando de toda a criação. É Ele quem produz aquele momento e promove o encontro de Jacó com Raquel. E eu quero, inclusive, usar esse momento para deixar claro aí que Deus tem o controle para o casamento. Então, você que é jovem e deseja encontrar a pessoa certa, lembre-se, Deus é soberano. Ele sabe quem é a pessoa ideal. Ele sabe quem é a pessoa com quem você poderá cumprir
um propósito maior, porque estarão juntos se complementando para o alvo que Deus propôs. Então confie na graça de Deus, confie na soberania de Deus. Deus pode promover o encontro. Eu tenho visto jovens, às vezes dizendo, vamos procurar aqui, vamos procurar lá, se desviam da igreja, saem, param de ir aos cultos porque querem ir nas baladas, querem ir em outros lugares, porque querem procurar alguém, encontrar alguém, porque quer se casar. E eu quero dizer, confia no Senhor, de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor e se deleita nele, e Ele vai conceder o desejo do teu coração. É Ele quem responde essas orações. Assim como foi com Abraão, que desejou uma esposa para o seu filho, Deus direcionou o servo de Abraão e encontrou a pessoa certa. Agora vemos Jacó buscando a casa de Labão, seu tio, e encontrando a sua esposa que ele queria buscar exatamente naquele poço junto com outros pastores. Ele podia ter desviado o caminho, os pastores poderiam ter falado, poderia ter chegado em outro lugar, enfim. Deus promoveu o encontro. E quando Jacó encontra Raquel, ele chora. Há um choro de quebrantamento aí, e eu creio que naquele momento, aquele que era um homem frio, calculista, que havia tramado com detalhes, junto com a sua mãe, como enganar o seu pai. Se a gente lembrar os detalhes de como Jacó e Rebeca haviam preparado todo o cenário para enganar o pai, a gente de repente olha para esse Jacó que chora só de encontrar com Raquel. Alguma coisa está acontecendo com esse homem. Pensa comigo, esse não é um choro de alguém que mudou. Eu vejo assim, Jacó nesse momento encontra com Raquel e as lembranças da família, as lembranças da recomendação do pai, o que ele deixou para trás, o desafio que ele tem pela frente, porque ele está encontrando a família do seu tio. De repente, a emoção de ter encontrado tão facilmente alguém da casa de Labão. Tudo isso acaba mostrando que Deus estava trabalhando na alma desse homem. E de repente, Jacó se vê ali chorando. E eu tenho aprendido uma coisa. Os que não veem saída são os que choram. Jacó tinha aprendido a manipular, mas de repente ele está sozinho, sem a mãe com quem ele costumava estar sempre, sem condições de fazer nada por si mesmo para enganar alguém. Ele está sozinho naquela empreitada. E agora ele chora, porque ele não tem outro caminho senão seguir adiante, porque diante dele está um novo momento da sua vida que ele não sabia qual seria. Ele não tinha controle sobre isso. E o quebrantamento vem sempre nessa hora. O quebrantamento começa quando a gente começa a descobrir que não tem saída, que não temos respostas, que não temos forças, que não sabemos e que precisamos desesperadamente que o Senhor seja conosco. Então, todas essas circunstâncias Deus está usando. São circunstâncias que Deus coloca na vida de Jacó para que o caráter dele comece a ser transformado. E a questão é, tudo na nossa vida é espiritual e não podemos esquecer disso. Nós somos seres espirituais, não somos seres carnais. Isso é uma carne, isso é uma casa, isso é uma casca. Nós somos espírito em essência. Então tudo na nossa vida tem que ser olhado na perspectiva espiritual. Mas ao mesmo tempo, nós temos que entender que as mudanças e transformações do nosso caráter que Deus precisa promover, elas não são restritas a experiências espirituais, visões, sonhos. Não são essas coisas que transformam o nosso caráter.
São as experiências da vida que Deus permite em nós, para que o nosso caráter esteja sendo mudado. Então, não lamente. Não lamente quando as crises vierem, quando os problemas surgirem, quando as lutas aparecerem, quando você perceber obstáculos diante da sua vida. Não lamente, não murmure. Simplesmente confie no Senhor. Deus está tratando o caráter e Deus usa as circunstâncias da vida para fazer isso em nós. E com Jacó foi exatamente isso, foi da mesma forma como Deus faz comigo e com você. E é interessante porque as coisas começam a virar do avesso na vida dele. Se a gente olhar o texto lido, né, de Gênesis 29, de 1 a 20, a gente vai ver Jacó tem aquela experiência emocionante. Ele encontra a filha de Labão e ele conta as suas experiências ao chegar na casa dele. E o texto diz que ele fica um mês ali. Então, durante um mês, ele é hóspede. Ele está ali aproveitando da hospitalidade de Labão. Mas o tempo vai passando e Labão, ele é mais astuto do que Jacó. E ele é esperto e ele dá uma indireta. Ele diz assim: olha, você não vai ficar aqui na minha casa me servindo sem um salário. Me diga quanto é o seu salário que eu vou te pagar. O que Labão está fazendo com Jacó é dando uma indireta, né? Falando: olha, você está aqui, se ajuda, você está morando, está aproveitando a minha casa e tal, mas vamos começar a trabalhar? Vamos começar a pôr a mão no arado para fazer alguma coisa? Lembra lá atrás? Jacó era o caseiro, era o pacato, ficava junto com a mãe. Então, de repente, ele encontra um tio que está exigindo dele trabalhar e pede dele que estabeleça qual o salário. E Jacó, ele então se dispõe a colocar um valor. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse momento é, ele passa da condição de hóspede para funcionário. E ele sai da posição de queridinho da mamãe para empregado, que tem que prestar contas, que tem que mostrar produção, que tem que apresentar resultados. Então veja, a situação muda na vida de Jacó e muda radicalmente. E é Deus quem está na história. É Deus quem está trabalhando no interior desse homem e Deus usando as circunstâncias para isso. Então ele sai de hóspede para funcionário, de queridinho da mamãe para empregado, de enganador para enganado. E aí nós vemos um embate muito interessante. O tempo que Jacó fica na casa de Labão, a gente vai descobrir ali um confronto curioso, em que o homem natural, Labão, ele vai lidar com o homem carnal, Jacó. Vamos pegar a linguagem de Paulo, lá em 1 Coríntios, quando ele fala dos três homens ali, ou três pessoas, três tipos de pessoas. O homem natural, aquele que não nasceu de novo. Né? No caso hoje nosso, né? Aquela pessoa que não tem o Espírito Santo. O homem espiritual, aquele que nasceu de novo, aquele que anda com Deus, aquele que tem vivência com Deus, intimidade com Deus. E o homem carnal, aquele que nasceu de novo, mas ainda vive a vida de acordo com a velha natureza. Então veja, o homem natural, o homem que não nasceu de novo, o homem espiritual que nasceu de novo. E o homem carnal é o homem que nasceu de novo, mas que ainda lança mão dos métodos da velha vida. É aquele que nasceu de novo, mas ainda traz consigo a bagagem, o estilo de vida anterior. Então, de repente, nós encontramos ali um Labão, homem natural, e um Jacó, homem carnal. E as duas forças vão se bater e vai haver confronto, vai haver atrito, vai haver problema. E aí a gente vai ver isso se desenrolar durante o período em que Jacó fica na casa do seu tio Labão. Os dois, curiosamente, traziam consigo uma mesma mentalidade, a mente comercial. Então, Deus coloca Jacó na casa de um homem que tinha uma mentalidade muito parecida.
Há um provérbio, né, bíblico, né, que diz que o ferro com ferro se afia. Ou seja, dois iguais, eles vão atritar, eles vão se afiar. Então, Deus faz exatamente isso. Coloca Jacó, o homem carnal, com a mente comercial, na casa de Labão, homem natural, com a mente comercial. E eles vão enfrentar situações conjuntas que vão trazer muitos transtornos e Jacó se verá na necessidade de ficar muitos anos na casa do seu tio. Jacó, ele vai receber das mãos do seu tio a mesma moeda que ele acostumou a usar. Ou seja, o engano, a trapaça. Quando ele tem que escolher a sua esposa, ele escolhe. Ele quer Raquel. No entanto, o tio o engana e lhe dá Lia. E isso produz um transtorno muito grande. E é muito amargo quando nos pagam na mesma moeda. Quando nós fazemos algo que fere alguém e a pessoa vem e faz na mesma moeda e nos atinge. É muito amargo. E Jacó tem que experimentar esse momento amargo da sua vida em que ele recebe do seu tio aquilo que ele havia feito com seu pai, com seu irmão lá atrás. Mas olhando para essa chegada de Jacó na casa do seu tio, eu quero me restringir um pouquinho mais nisso, porque no próximo estudo nós vamos olhar sobre Lia, Raquel, o casamento e a maneira como Labão enganou o seu sobrinho. Mas eu quero me ater nesse momento a essa chegada de Jacó na casa do seu tio. E o como Deus começou a usar as circunstâncias nesse processo de transformação. Então veja, Jacó teve uma experiência espiritual no caminho. Mas a experiência espiritual foi apenas um start. Foi apenas um começo. Muitas vezes Deus nos dá experiências espirituais apenas para nos acordar. Muitas vezes Deus permite que a gente tenha momentos sublimes até com Ele. Mas são momentos que nos fazem abrir os olhos para percebermos que se queremos avançar, nós precisamos permitir que Ele venha nos transformar. E aí Deus vai usar a sua escola de disciplina. A escola de disciplina de Deus com Jacó, ela não foi apenas na casa de Labão. Ela aconteceu no caminho, ela aconteceu na volta, o encontro dele com Esaú e todo o processo depois, quando os irmãos vendem José e quando depois todo aquele jogo de José para atrair os seus irmãos, sua família para o Egito, né? Quando esconde lá bens no que eles estão levando para casa de mantimento, enfim. Tudo isso é tratamento para Jacó. É Deus usando circunstância para tratar Jacó. E Deus faz isso conosco. Deus nos dá experiências, mas nós não podemos depender das experiências. Porque experiência espiritual, não traz transformação de caráter. Elas nos atraem para Deus, nos abrem os olhos espirituais de que precisamos mais de Deus e nos ajudam a compreender que se queremos de fato experimentar mais de Deus, nós também precisamos ser transformados. Porque não podemos entrar na presença daquele que é santo, daquele que é Senhor, daquele que é cheio de toda a glória, de qualquer jeito. Ele é o rei. Lembra de Esther? Esther não podia entrar na presença do rei de qualquer jeito. E ela correu risco de vida quando ela foi se apresentar ao rei para interceder em favor do seu povo. Assim é com Deus. Nós precisamos entender que para entrar diante do Senhor existe um protocolo. E esse protocolo tem a ver com mudança de vida em primeiro lugar. Mudança de caráter. Nós nascemos de novo, então mudamos de vida, velha vida para nova vida.
Agora, mudança de caráter, processo de santificação, em que o nosso caráter vai sendo mudado e, consequentemente, o nosso estilo de vida também vai sendo mudado. E aquela bagagem da velha vida vai ficando para trás. Deixamos de ser o Jacó, homem carnal, para nos tornarmos homem espiritual. Deixamos de ser o Labão, homem natural, e nos tornamos Jacó, homem carnal, e agora nos tornamos homem espiritual. É o processo da nossa vida. E é para isso que Deus está nos empurrando. É isso que Deus deseja de mim e de você. Então, se você está no meio de uma luta, está no meio de um problema, está passando por um momento difícil, comece a adorar, comece a glorificar ao Senhor. Agradeça a Deus, porque Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perde o controle de absolutamente nada. Ele é Senhor e Ele é soberano. E não apenas isso, Deus usa as circunstâncias para nos moldar. Jeremias capítulo 18 fala do oleiro, que ele pega o vaso, ele está formando o vaso e de repente o vaso se quebra na sua mão. Então ele pega aquele barro e faz tudo de novo. Às vezes Deus faz isso conosco, permite que a gente se quebre. E quando a gente se quebra na mão dele, ele molda de novo, segundo o seu padrão. Por isso, se você está enfrentando luta, enfrentando problemas, seja na sua casa, seja financeiro, seja na sua saúde, seja com seus familiares, enfim, não importa qual a luta que você está passando, mesmo uma luta emocional, de um momento difícil, angustiante, até depressivo, eu quero dizer para você, Deus não perdeu o controle. Comece a adorar, use cada momento para glorificar ao Senhor, porque Deus vai conduzir a sua vida para aquele alvo que Ele escolheu, que Ele determinou. Tudo que Ele está fazendo é usar as circunstâncias, assim como fez com Jacó, usando as circunstâncias para transformar o enganador no Israel de Deus, no príncipe de Deus. Assim Deus está fazendo com você, transformando o velho homem, a velha mulher, no príncipe de Deus, na princesa de Deus, que viverá para a glória dele.